estamos de pé. Oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé, estamos de. Vem comigo! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. Louvado seja, Senhor
Adorar ao Senhor da nossa vida. Vamos lá? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as Louvado seja o Senhor, Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é Rei sobre tudo o que há. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Infelizmente não estamos com a nossa transmissão ao vivo, temos enfrentado bastante problema, né, com a nossa internet, mas vamos, logo após o culto, vamos postar o nosso culto filmado nas nossas redes sociais. A palavra do Senhor exalta o Rei da Glória. O salmista diz: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória?
o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Aleluia? Amém. De novo, pode voltar. Eu vou fazer a pergunta, você lê o restante. Quem é esse Rei da glória? Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Louvado seja o Senhor. Por favor, fique de pé, vamos orar ao nosso Deus, uma oração de adoração. Senhor, reconhecemos que Tu és Rei sobre tudo o que há. Reconhecemos que Tu és Senhor soberano. Tu estás, Senhor, assentado no trono do universo. Não é, Senhor, não são os poderosos, não são os líderes das nações poderosas, não são aqueles que, de maneira arrogante, tentam conduzir a história da humanidade. Não são eles. É o Senhor, o Rei da glória. É o Senhor de todas as coisas. És Tu, o Deus soberano. És Tu que estás assentado no trono do universo. És Tu, Senhor, que governas sobre tudo o que há. Ó Deus, nós cremos nisso, reconhecemos isso e declaramos aqui neste lugar: Tu és o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. Por isso nós Te exaltamos nesta noite, ó Deus. Estamos diante do Rei dos reis, do Senhor da glória. Por isso, Pai, nosso coração se enche de temor diante de Ti, de reverência diante do Deus poderoso, que é sobre tudo e sobre todos, mas que ainda que Tu sejas tão grandioso, Tu és um Deus amoroso, compassivo e misericordioso, que deu Seu Filho Jesus para se tornar um de nós, que morreu na cruz do Calvário dando-se por nós, humilhando-se de forma tão triste e tão cruel. Estava lá, morrendo a nossa morte, sofrendo a maldição que estava sobre nós, para que hoje pudéssemos ter vida, Senhor. Por isso estamos aqui nesta noite, porque Tu és o Rei, mas o Rei que veio até nós, o Rei que deixou o Seu trono e mergulhou na história triste da nossa rebeldia, pagando o preço dos nossos pecados e nos outorgando vida, e vida não só para agora, mas vida para a eternidade. Por isso estamos aqui para Te exaltar, para Te louvar com todo o nosso coração, ó Senhor. Tira, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que é secundário, que é menor neste momento, as nossas preocupações, as nossas inquietações e ansiedades, que por mais que sejam presentes e muitas vezes as vemos grandiosas, são muito menores do que a grandeza do Rei da glória. Portanto, Senhor, que agora, a partir deste momento, pedimos, Senhor, traga ou leve cativo ao Teu trono de glória a nossa mente e coração, para que não só louvemos ao Senhor com o coração totalmente entregue a Ti, não só nos prostremos a Ti, Senhor, humilhados, buscando de Ti perdão, mas também ouçamos a Tua voz com temor e tremor, para que, através do Teu Espírito, sejamos transformados nesta noite. Pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Convidar o nosso seminarista, Davi, que faça a leitura juntamente com a igreja. Façamos a leitura em Isaías 12. Vamos ler de forma alternada. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação.
Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. A igreja pode se assentar? Vamos louvar o Senhor com essa canção que fala sobre a vinda do Senhor. Não sei se você conhece esse louvor. Louvor muito bonito. Ó, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer e então triunfante reinar. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfantes reinar. Dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Ó, que dia! Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Tem mais uma estrofe. Não sei se tem aí. Tem? Este império do mal? Não? Então vamos lá. Se você tiver um ináriozinho aí, abre aí. Tá invertido? Pode ser aqui o aplicativo. Vamos lá. Este império do mal vem Senhor destruir. Juntos. Este império do mal vem Senhor destruir. Rei celeste vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar,
Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. A gente tem talvez uma atualização da letra que talvez não esteja ainda ali no nosso sistema ali. Também algumas palavras diferentes. Vamos, irmãos, agora nos preparando para o momento de contrição. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É a palavra do Senhor. Eu te convido, meu querido irmão, agora nós nos prostrarmos diante do Senhor em oração, oração de contrição, clamando a Deus pelo perdão. Este salmo, o Salmo 51, é um salmo de Davi. Depois de ter pecado terrivelmente contra o Senhor, ele se derrama diante de Deus, clamando pelo perdão. E o Senhor é fiel e é justo para perdoar os nossos pecados, nos ensina a palavra. Convido você, se você quiser se ajoelhar, puder, mas que você prostre o seu coração diante do nosso Rei, do Rei Jesus, que é Senhor e que é também, além de ser poderoso, tem um coração compassivo. Nós vamos orar agora, clamar ao Senhor pelo perdão do Senhor sobre nossa vida. E vou pedir o Davi que dentro de um minuto venha em frente, faça uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor meu Pai, te peço perdão pelos meus pecados. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, perdão pelas nossas falhas. E ao mesmo tempo te agradecemos, porque confiamos no poder que o Senhor tem para nos perdoar. Confiamos no poder que a partir da cruz do Calvário foi entregue a nós de sermos perdoados, não porque somos bons, mas porque Cristo Jesus nos amou de tal modo que a sua graça se manifestou e nossos pecados foram perdoados, ó Pai. Que possamos aprender que aquele que muito é perdoado, muito deve amar. E que nós venhamos te amar, ó Pai, a cada dia mais. Que nós venhamos a cada dia, ó Pai, te buscar e a cada dia buscar conhecer a Tua Palavra, para que possamos, ó Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo, para que Ele nos conceda, ó Pai, poder para vivermos uma vida santa, para viver uma vida exemplar, ó Pai, para manifestar o amor de Cristo nesse mundo, ó Pai. Te agradeço pelo Teu perdão. Te agradeço porque naquela cruz o Senhor se entregou por alguém tão depravado como eu. Porque naquela cruz o Senhor se entregou pelos nossos pecados, ó Pai. E te peço que esse perdão mude o nosso coração a cada dia. Que esse perdão faça a gente te buscar mais a cada dia. Que esse perdão também se manifeste no nosso dia a dia, para que possamos ser pessoas, ó Pai, perdoadoras também com aqueles que estão ao nosso redor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A promessa da graça diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Louvemos o Senhor.
Perdoados pelo Senhor, temos paz com Deus. Tendo paz com Deus, temos paz uns com os outros. Convido você a ficar de pé, mas antes da gente cantar, eu te convido a você olhar para o lado aí, dar um abraço no seu irmão, dizer para ele como é bom estarmos juntos na casa do Senhor, adorarmos o nome do Senhor juntos. Se há um visitante aí do teu lado, dá um abraço nele, fala para ele da alegria de estarmos juntos na casa do Senhor para adorarmos ao Senhor. Enquanto som. Som. Enquanto cantamos essa canção, você pode trazer o seu dízimo e sua oferta diante do altar do Senhor, com o coração grato a Deus pela providência do Senhor na sua vida. Vamos lá. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Senhor, nós te damos graça por estarmos na tua casa nesta noite, Senhor. Queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que foram trazidas, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa estar administrando, ó Pai, dando sabedoria àqueles que estão
responsáveis, ó Deus, em usar esse dinheiro, ó Deus, Amém. porque tudo seja feito, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém. E que também esteja abençoando, ó Pai, todas as contas, ó Pai, todas as necessidades da tua casa, Amém, Senhor. Jesus. E que o Senhor esteja tocando nos corações daqueles que não puderam contribuir, para que em uma próxima oportunidade possa também estar, Senhor, ofertando, Senhor, e te agradecendo, Senhor, porque tantas coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. E por isso estamos alegres, Senhor. Amém. Que o Senhor continue, ó Pai, a se manifestar em nós, ó Pai, através da tua palavra, através dos louvores, e que o Senhor Amém, fale conosco, Jesus. ó Deus. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica do Novo Testamento, irmãos, que se encontra a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Em uma só voz, a Igreja do Senhor faz a leitura do texto do Novo Testamento, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor, palavra desafiadora do Senhor. Convido você a cantarmos este louvor. E neste louvor eu quero te convidar a reconhecer e a declarar com a sua voz, mas não só com a sua voz, mas sobretudo com o seu coração, que Jesus é o Rei da Glória, que Ele é Senhor e que Ele virá. Ele ressuscitou, Ele foi aos céus e Ele está preparando o lugar e Ele voltará para reinar, continuar reinando eternamente, com os poderes do mal sendo totalmente destruídos eternamente. Vamos declarar isso com essa canção. Convido você a fazer isto.
Precisamos acreditar e crer nisso. Vamos lá cantar isso juntos? Crê nisso? Amém. Louvado seja o Senhor. Ele voltará em breve. Você pode se assentar. Vamos convidar as nossas crianças a virem à frente. Rafael já está aqui na frente já. Vamos lá? Tá faltando gente ainda? Arthur. Quem vai orar hoje? Rafael, Pedro, mais alguém vai orar? Falta o Vicente, tá chegando ali o Vicente, ó. Tá aqui, ó, ele ali, ó. Então vamos lá, vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Pedro primeiro. Papai do Céu, obrigado por vocês. Obrigado o pai, ele tá quietinho. E tem o Jesus também. Amém. Muito obrigado, Deus, que está nos guardando, Senhor. E podemos estar na tua casa, te louvar, te adorar. Bendizer o teu louvor, Senhor. Que a vida eterna depende da gente, Senhor. Guarda a vida aqueles que não puderam vir hoje, que poderá vir no próximo domingo ou quarta-feira, para a gente estar aqui te louvando, te adorando, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui, a vida também de as pessoas que não puderam vir nesse domingo, Senhor, para te adorar. Muito obrigado por tudo. Guarda a família de cada um, Senhor, que está na tua casa, Senhor. Guarda a vida das crianças, guarda a vida de todo mundo que está na tua casa, Senhor. Te louvar, te adorar, Senhor.
que guarde a vida do pastor Eduardo, que ele vai fazer essa pregação sobre você, Senhor. Muito obrigado por tudo. É a oração que nós fazemos de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a tia Andréia, Deus abençoe vocês, fale o coração de vocês nessa noite. Vamos orar também nós aqui, irmãos, pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração nesta noite. Pedir nossa irmã Almira, que você faça uma oração pedindo ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vamos orar. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, estamos aqui na nossa última mensagem dessa série, o caminho de Jesus. Começamos lá falando sobre a vida de Jesus, suas palavras e suas obras. Vimos como Jesus lida com a multidão, naquele episódio em que Jesus multiplica, os pães e os peixes, como Jesus se importa com a multidão. Vimos também como ele lida com seus discípulos, convivendo com a dificuldade, a falta de fé dos discípulos, desafiando eles a crerem que Deus os usa. Vimos na semana anterior à Páscoa a morte de Jesus, a sua missão, ou seja, a morte na cruz. Vimos como aquilo foi terrível e como aquilo trouxe transformação para a nossa vida a partir do relato da última ceia. Vimos no dia 31, no domingo de Páscoa, a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus, como ele agiu e transformou a nossa realidade, tirando-nos o medo e nos dando a possibilidade de andarmos com confiança, com paz e com esperança. Na semana passada vimos como é a comunidade de Jesus que começa a surgir a partir da sua ressurreição, a partir da vida dos 2 discípulos de Emaús, e vimos ali como o Senhor, ele se importa conosco, como nós, como discípulos de Jesus, temos uma tendência muito natural de nos desviarmos do caminho do Senhor, e como ele vem ao nosso encontro, como ele transforma através da palavra a nossa vida. Então temos visto aqui, irmãos, como o caminho de Jesus transforma a nossa jornada, transforma a nossa vida. Hoje eu quero conversar com você sobre o reino de Deus. Jesus traz o seu reino. O reino de Deus vem até nós com a chegada de Deus em nossa história, com a chegada de Jesus, ou seja, quando Jesus invade a história, encarnando-se naquele bebê, e viveu entre nós. O reino de Deus então está entre nós. Então o reino de Deus tem um caráter presente, ele está entre nós e ele continua nos transformando a cada dia, nos santificando a nossa vida. Mas o reino, nós sabemos, se plenificará quando da segunda vinda de Jesus. Jesus veio uma vez, Jesus morreu, ele ressuscitou, ele foi, depois de 40 dias, foi assunto aos céus, está lá, à destra de Deus, reinando, e ele virá numa segunda vinda, quando o reino então será plenificado,
Quando o reino então será, então, de maneira definitiva, manifesto, e todo mal, todo poder do mal será então destruído. Mas quando nós falamos de reino, ou da chegada de reino, a gente entende que o reino, ele traz mudança, ele traz transformação, e essa palavra mudança precisa estar muito presente na nossa vida quando nós falamos do reino de Deus. Porque é isso, o reino de Deus, ou a vida dos discípulos de Jesus que foram encontrados pelo reino, é uma vida feita de mudanças, de transformação. A nossa vida é feita de mudanças, de uma maneira geral. A gente sai do ventre da nossa mãe, a gente já enfrenta a mudança de todo aquele ambiente, a gente chora por causa disso. A gente vai crescendo e a infância envolve mudança, aprender a se comunicar, aprender a falar, a andar. Vamos para a adolescência e tem a mudança da vida da infância para a vida adulta, esse ciclo de transformações. Quando chega na vida adulta, as coisas continuam mudando, a gente vai se casar, a gente vai estudar, vai trabalhar e a gente precisa ir se adaptando. Casamento, filhos, carreira profissional. Quando a gente vai envelhecendo também, isso traz mudanças, adaptação às limitações do corpo, lidar às vezes com a solidão, a perda de pessoas, e por aí vai. Tentamos, por vezes, evitar as mudanças, ou atrasá-las, mas elas acontecem inevitavelmente. Então eu queria que você, ao longo da mensagem, tivesse na sua mente esta palavra, mudança. Mudança. Tem um pensador, deixa eu ver aqui se eu consigo passar, não está passando não. Agora está. Um pensador chamado George Bernard Shaw, ele diz que o progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes, não conseguem mudar nada. Se a gente quer mudar alguma coisa, se a gente quer mudar a nossa realidade, se a gente quer mudar a nossa família, se a gente quer mudança na nossa sociedade, essa mudança precisa começar a acontecer através de nós. Mahatma Gandhi, ele dizia que você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, não é razoável eu querer mudança se eu não estou disposto a mudar. Se eu quero ver mudança, a primeira mudança que precisa acontecer é a mudança em mim. É a mudança dentro de mim. Se eu quero ver mudança na minha família, eu preciso primeiro ver mudança na minha vida. Se eu quero mudar o meu ambiente de trabalho, eu preciso entender que a mudança começa primeiro em mim. Interessante que em Lucas vemos um texto em que Jesus fala de mudança. E nós vamos ver que não devemos mudar por mudar. Que fazer parte do reino não é uma mudança que acontece por causa de uma cultura. Mas que em Cristo nós somos convidados a uma mudança a partir de dentro, a partir dos princípios e dos valores fundamentais, para que a gente possa entender o seu reino e fazer diferença no mundo em que vivemos. O texto que nós vamos ver hoje está lá no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade aí para abrir a sua Bíblia, a gente vai também projetar aqui o texto. Jesus, nesse texto, ele começa conversando com os fariseus e depois, então, ele muda e passa a conversar com os discípulos. Lucas 19, eu falei 17? Falei, né? 19. Do 20 ao 37. Diz o seguinte o texto bíblico, e a gente vai acompanhando e vai falando um pouquinho acerca dele ao longo da nossa leitura. Certa vez,
tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Tá certo aí? Não? Então é 17 mesmo, né? Me embananei aqui. Desculpa, é 17, irmãos. Está ali 19, mas é 17. Vamos lá de novo, então? Agora, você acompanhando certinho aí. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, para a gente entender e entendendo o texto, irmãos, os fariseus, eles esperam o reino de Deus de uma maneira visível. Por quê? Os fariseus se preocupam muito com aparências. Eles querem ver. Eles esperam o reino de Deus, que o reino de Deus venha através de uma manifestação visível. Mais propriamente, uma manifestação política. Uma manifestação aparente. E olha só, Jesus está frustrando essas expectativas desses homens, quando diz que o reino de Deus não é visível, não se manifestará de forma visível. E é interessante que quando Jesus diz que o reino de Deus está entre vocês, essa palavrinha entre, é interessante que algumas versões trazem essa tradução como no meio e outros dentro de vocês, né? Entre ou dentro. Qual a versão que está correta quando da tradução desse texto? As duas. Por quê? Porque essa palavrinha no grego, ela significa tanto entre como dentro. Então a gente pode perceber que a presença de Deus no meio deles, né, ou entre eles, ia gerando manifestações que iam mudando eles de dentro para fora. Então, ele estava entre, mas também estava dentro deles. E o texto continua, dizendo o seguinte, verso 22, depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. A expressão Filho do Homem aqui é uma expressão que vem lá de Daniel 7. É uma expressão messiânica, um título messiânico. E o Filho do Homem lá viria do céu e estaria entre eles. Jesus então está se apropriando dessa palavra para se identificar como esse Filho do Homem que estava entre eles. Ou seja, o Deus que está entre eles. Ele está dizendo que aqueles dias da presença de Jesus com eles teria o fim. É isso que ele está dizendo aqueles homens, né? Imagina essa notícia. O Messias que havia mudado a vida deles, aquele que realizava milagres, aquele que passou a dar sentido à vida deles, está dizendo que vai embora. É por isso que em outro episódio, Pedro, quando ouviu isso de Jesus, falou: de jeito nenhum, Jesus, isso não vai acontecer. E Jesus respondeu o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Não foi isso que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque, na verdade, a palavra de Pedro é uma palavra que tinha a semente do pecado daquele que trazia diante de Jesus a mudar aquilo que Deus havia, então, definido e determinado desde a eternidade. Ele continua, verso 23. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que para os seus discípulos que vai chegar o dia em que eles não terão mais com eles, né? Eles não terão Jesus mais com eles, e as pessoas vão dizer, através de manifestações visíveis, que Deus está voltando,
que Jesus está voltando. Mas ele diz, não se apressem em acreditar nisso. E aí vem o verso 24, por que não deviam acreditar nisso? Está no verso 24, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, a volta de Jesus será visível para todas as pessoas. E aqui tem uma verdade bíblica importante, a volta de Jesus será visível para todas as pessoas. Quando ele voltar, você ficará sabendo. Você não vai saber pelas redes sociais. Você não vai saber pelo Instagram ou pelo X, se ainda estiver aqui no Brasil. Você não vai saber por essas redes sociais. Por quê? Porque esta manifestação do poder de Deus será visível a todos os homens. Ele continua dizendo, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Até aqui, resumindo o que Jesus está ensinando para esses, primeiro para os fariseus e agora para os discípulos. Ele está com os discípulos, mas chegará o dia em que ele não estará mais. Aquela geração dos discípulos vai ver o sofrimento de Jesus pela humanidade, que virá e acontecerá quando ele for morto na cruz. Terão os dias em que ele estará ausente, e as pessoas vão ansiar pela presença dele, pela volta dele, até que um dia ele voltará. E aí virá o fim. Não como encerramento ou destruição total de todas as coisas, mas o fim aqui significa finalidade. Deus virá para dar uma finalidade final a tudo que ele criou, ou seja, restaurar toda a criação para a glória dele, a glória eterna do Senhor. E aí então ele fala como será o fim, a partir do versículo 26, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Ele está usando um fato histórico, conhecido daqueles homens, para dizer como será o fim. E ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Ele usa a história de Noé para falar do tempo final. Ele continua. O povo vivia, nos dias de Noé, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Continua. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. E aqui, mais uma vez, ele traz um novo acontecimento histórico que aquelas pessoas conhecem. O que houve nos dias de Ló? O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus está enfatizando aqui o caráter surpreendente da sua segunda vinda. As pessoas estarão preocupadas com as suas vidas. É assim que Jesus virá. As pessoas estarão comendo, estarão bebendo, estarão comprando, estarão vendendo, casando-se, descasando-se. Hoje em dia tem que falar assim, descasando-se também. E por aí vai. E de repente Jesus virá. Ele está enfatizando assim, isso, assim como foi no dia de Noé, assim como foi nos dias de Ló, será o dia do Filho do Homem. Tá? É isso que Jesus está dizendo para nós. Eu vou usar o exemplo do meu filho, mas não querendo que isso aconteça. Ou querendo que isso aconteça, né? Porque a vinda de Jesus é muito maior, muito melhor. Né? Lucas e Gabi vão se casar daqui a alguns meses. E você imagina o seguinte: o noivo está entrando e o noivo vê a noiva lá no altar.
né, bela, aquela morena bonita, né, toda adornada, né? E o noivo está entrando, né, olhando e entra chorando, né, fica nervoso, pensando, agora eu vou me casar. E aí ele olha para trás, pensou isso, Lucas? Você olha para trás, Jesus está voltando. Ninguém merece isso, né? Pô, Jesus, logo agora. É isso que o texto está dizendo. E aí a gente pode usar vários exemplos aqui. Você planejou aquela viagem maravilhosa, viagem dos seus sonhos, você planejou, juntou dinheiro, pagou anos e anos pagando aquela viagem a Paris. Você e sua esposa, aquela viagem maravilhosa que você está sonhando. E aí você vai para o aeroporto, você vai fazer o check-in. Quando você chega lá, Jesus voltando. Você fala, Jesus logo agora, é isso que o texto está dizendo, né? Isso se aplica às diversas situações da nossa vida. Jesus voltará quando a gente menos esperar, e isso será repentino. Isso faz a gente questionar a força com que realizamos as coisas da nossa vida. O texto continua, verso 31, naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. As crianças sabem bem o que aconteceu com a mulher de Ló. Você também. Deus mandou Ló sair da cidade de Sodoma, porque a cidade estava totalmente tomada pelo pecado, e disse para ele e sua família, saiam e não olhem para trás. Quando eu mandar, vocês saiam e não olhem para trás. Saíram Ló, sua mulher, sua família, mas a mulher de Ló olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Ele continua, quem tentar conservar a sua vida perderá, quem perder a sua vida a preservará. Em outras palavras, aquele que deixar para trás, aquele que conseguir deixar para trás o que construiu e seguir em frente, vai ganhar a sua vida. Mas aquele que buscar o que tinha e não estiver disposto a deixar tudo para seguir em frente, este vai perder a sua vida. É isso que Jesus está ensinando a essas pessoas. Não se apeguem demais às coisas que vocês têm construído. É isso que Jesus está dizendo para nós. Não se apeguem demais às coisas que vocês têm construído, porque essas coisas são nada diante daquilo que eu tenho reservado para vocês. Façam, vivam, construam, lutem, estudem, sejam bons profissionais, construam família. Façam isso com toda a força que vocês podem fazer. Façam isso para a glória de Deus. Mas tudo isso um dia será nada. É isso que Jesus está tentando ensinar. Ele continua. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada, outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e outra deixada. E esse texto é complicado, hein, pastor? Esse texto é complicado, hein? Né? O texto está ensinando que, naquele dia, no dia do Senhor, pessoas que trabalham juntas, pessoas que são da mesma família, serão separadas definitivamente. Umas serão tiradas, outras serão deixadas. E aqui nós temos um mito complicado, um mito que a gente precisa desfazer aqui. O mito é, quem é tirado é o que vai ser salvo. Não é isso? Que a gente geralmente pensa. Quem é tirado vai ser salvo. Mas o texto está dizendo isso? O texto está dizendo isso? Não. O texto não está dizendo isso. Né? Inclusive, se a gente pensar nos exemplos que Jesus está dando, tanto Noé quanto Ló,
quem permanece é quem é salvo. Não é isso? Quem é tirado é que está perdido, e quem permanece é salvo. E aí Jesus continua. Vamos lá. Verso 37. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso aqui é um ditado popular, que Jesus está tentando dizer que onde houver pessoas que não estão dispostas a viver no meu reino e para o meu reino, ali haverá morte. Esse é o texto, um texto que não é fácil, mas um texto que fala sobre a vinda do reino, a vinda do rei. E o texto que fala sobre uma nova referência que nós precisamos ter, um texto que fala de mudança, de que deve haver mudança na vida daqueles que foram encontrados pelo rei do reino. E eu quero então falar sobre essa mudança a partir de 3 lições que o texto nos traz. E a primeira é que mudança envolve novo reino. Novo reino. Versos 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou no meio de vocês, ou dentro de vocês. Irmãos, Jesus passou algum tempo entre nós, e agora ele não está mais entre nós. Entretanto, nós temos um desafio. O desafio de continuar a viver de acordo com o reino, os padrões e os princípios do reino. Mas esse reino não é um reino visível. Ou seja, essas mudanças devem acontecer de forma gradativa e dentro de nós. O reino não é visível. O reino não se manifesta de fora para dentro. O reino, então, precisamos entender isso. O reino de Deus não será através de mudanças políticas que vêm e que impõem princípios e valores. Não, o reino de Deus, Jesus está ensinando, o reino de Deus é um reino que vem de forma não visível. Por quê? Porque ele é gerado, plantado dentro do coração dos discípulos de Jesus, e este reino vai crescendo e mudando gradativamente a gente de dentro para fora. Agora a gente precisa se questionar sobre qual o reino que nós buscamos como discípulos de Jesus. Qual o reino que nós estamos buscando? Se o reino do mundo, se o reino da aparência. O reino do mundo é o reino da aparência. É o reino de fora para dentro. É um reino que impõe costumes, que impõe modismos, que impõe maneiras de viver. É o mundo de quem vive a partir das aparências. De gente que está preocupada com aquilo que as pessoas veem quando olham elas. Mas o reino de Deus não é este. O reino de Deus, e aqui nós temos uma contraposição do reino do mundo versus o reino de Deus. Porque o mundo que vivemos é um mundo marcado pela aparência, mas o reino de Deus tem a ver com transformação do coração. Não é uma mera mudança exterior, mas uma mudança que começa no coração. Não é uma lista de imposições morais que determinam ou que mostram quem de fato foi transformado no seu coração. É assim que a gente costuma ver as pessoas, ou a presença do reino nas pessoas. A gente pensa assim: a pessoa que se converteu, ela para de beber, para de fumar, para de sair de noite. Não é isso que a gente geralmente fala? Se converteu, parou de fazer isso, essas coisas. E geralmente a gente determina e define essas coisas como aquelas que definem se a pessoa está no reino. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que a transformação começa dentro do coração. E claro que ela, a partir da transformação do coração e dessa mudança gradativa dentro de nós, isso vai se manifestar fora. Obviamente vai se manifestar fora. Mas essa manifestação exterior, ela é resultado de uma transformação interior. E não o contrário.
Por isso nós precisamos nos perguntar sobre as mudanças que o Evangelho traz à nossa vida. Se essas mudanças têm acontecido de dentro para fora, ou se essas mudanças acontecem de fora para dentro. Se eu assumir uma cultura evangélica, porque agora eu sou um evangélico, e agora eu me visto de maneira diferente, eu falo de maneira diferente, quando encontro o irmão eu dou a paz do Senhor para ele, eu frequento lugares diferentes, eu ouço músicas diferentes, eu vejo filmes diferentes e por aí vai. Ou se a minha mudança acontece a partir de uma convicção que eu tenho dentro do meu coração, de um encontro que eu tive real com Jesus Cristo, e este amor de Jesus Cristo então inunda o meu coração de tal maneira que eu agora o amo, e porque eu amo eu quero então viver para agradá-lo. E aí eu deixo de fazer as coisas que desagradam a Jesus, porque eu o amo, porque eu quero obedecê-lo. A gente precisa se perguntar se nós temos, se nós estamos querendo ser o servo que quer ser rei, ou se nós estamos querendo o rei que se tornou servo, que é Jesus Cristo. A gente tem que se perguntar sobre quem é rei sobre nossa vida, quem é Senhor sobre nossa vida, quem define as coisas que eu falo, quem determina as coisas que eu faço, quem é Senhor. Ou a gente precisa se perguntar a quem eu recorro quando eu estou diante de situações ou bifurcações da vida. Se eu recorro ao meu Senhor, ao Senhor do meu reino, ou se eu recorro a mim, ou se eu recorro à cultura, ou se eu recorro aos gurus da nossa cultura. A gente precisa se perguntar isso. Porque o reino de Deus em nós depende do nosso coração, porque ele começa dentro de nós. Isso leva a um segundo ponto. Porque se a mudança envolve o novo reino, a mudança também envolve um novo rei. Um novo rei. O texto diz, você vai lembrar, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, o povo vivia bebendo, se casando, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, o povo estava bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Aconteceu exatamente assim, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então olha só, o que nós temos aqui é o seguinte: o que vai acontecer no dia em que o Filho do Homem for revelado é comparado ao que aconteceu nos dias de Noé. Deus falou: Noé, prepara uma arca. Por quê? Vocês lembram da história? Por quê? Não, eu vou destruir por quê? Por que eu vou destruir a terra? Por causa da maldade. A maldade dos homens está chegando aqui aos céus. Então olha só. Os dias de Noé e os dias de Ló têm similaridades e diferenças. Nos dias de Noé nós temos rotina. Gente comendo, gente bebendo. Rotina, vida rotineira. Nós temos família. Gente se casando. Então vem a destruição. Nos dias de Ló nós temos também rotina. Gente comendo, gente bebendo. E aqui ele fala de outra coisa ao invés de família. Ele fala de negócios. Gente comprando, gente vendendo, gente construindo. Não é isso? E aí virá a destruição. A questão é, o problema é comer, o problema é beber, o problema é se casar, o problema é ter família, o problema é fazer negócios, o problema é vender e comprar, o problema é construir ou qualquer coisa desse tipo? Não, esse não é o problema. O que não está explícito no texto é o contexto
que está por detrás dessas histórias e que os ouvintes de Jesus conhecem muito bem. O que? Nos dias de Jó havia corrupção, maldade por toda a terra. Nos dias de Ló havia imoralidade sexual e maldade de Sodoma e Gomorra. Não é isso? A questão então não é comer, não é beber, não é se casar, não é fazer negócio. A questão é essa: quem governa a sua rotina? Quem governa sobre você quando você está na sua rotina? Quem governa a nossa vida quando nós estamos comendo, quando nós estamos bebendo, quando nós estamos nos divertindo, quando nós estamos com a nossa família, quando nós estamos agindo nas nossas vidas e fazendo as coisas que fazemos no dia a dia? Quem é rei sobre nossa vida? Porque nos dias de Noé, o rei eram as próprias pessoas que faziam o que elas queriam fazer. Por isso a maldade se intensificou ao ponto de o Senhor vir intervir. A questão não é, então, a nossa rotina, os nossos relacionamentos, os nossos negócios. A questão é como fazemos isso e para quem fazemos isso. Então, irmãos, aqui nesses dias, as pessoas eram reis de si mesmos. As pessoas eram reis de si mesmos. Elas viviam para si. É o Senhor Jesus que promove a mudança de reis. É Ele que transforma essa realidade. Ele que se coloca como rei sobre nossa vida. E a pergunta que a gente precisa se fazer aqui neste momento é este: é Deus que tem sido o rei dos nossos dias, da nossa família, do nosso trabalho? É Ele que tem sido o Senhor da nossa jornada? É Ele que tem sido procurado? É Ele que tem sido desejado e ansiado quando nós temos que tomar as decisões, temos que viver as nossas vidas? É Ele que tem dirigido a nossa vida, Ele é o nosso rei. Jesus vem para promover essa mudança de rei na nossa vida. Ele vem para transformar a realidade que vivemos. Ele vem para se apresentar como Senhor. E dependendo de quem é o nosso rei, podemos crer que as mudanças podem de fato acontecer. Entretanto, se o rei da minha vida ainda sou eu, nada vai mudar. Então, precisamos refletir sobre isso. Você está pronto para a vinda de Jesus? Você está pronto para a vinda do rei? Está pronto para deixar de lado os seus planos? Você está pronto para deixar de lado os seus planos? Você está pronto para deixar de lado as coisas que você tem ansiado fazer? Outra pergunta, modelando essa pergunta: você anseia isso mais do que qualquer coisa em sua vida, a vinda do Senhor? Ou estamos por demais embriagados pelo que comemos, ou estamos por demais ansiosos pelo que bebemos, ou estamos por demais desejosos de realizar os sonhos familiares e profissionais, a ponto de dizer: Senhor, não estraga tudo, não vem agora. Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim e que você precisa fazer para você. Esse é o tipo de mensagem que não tem sido pregado nas igrejas. Porque nós somos uma geração que amamos por demais a nossa vida terrena. E as pessoas não estão a fim de ouvir esse tipo de palavra. As pessoas estão a fim de ouvir aquela palavra que Deus vai realizar o seu sonho, que Deus vai te dar aquilo que você está ansiando, que Deus não vai atrapalhar, pelo contrário, Ele vai te impulsionar. É esse tipo de mensagem que as pessoas estão desejosas de ouvir. Aí vem Jesus e diz o seguinte: você talvez estará realizando um grande sonho da sua vida quando eu vou voltar. E aí a pergunta é: e o teu coração como é que está diante disso? Porque se você vive a partir do reino, cujo rei é você,
se eu vivo a partir do reino cujo rei sou eu, certamente que você ou eu queremos que as coisas continuem como são. E aí nada vai mudar. E aí não tem mudança mesmo. Mas se você vive de acordo com o reino de Deus, e você tem no Rei do Reino, Jesus, o seu Rei, naturalmente você vai ansiar, você vai desejar por esse reino, que já veio, mas que se planificará logo. E quando isso acontecer, não teremos a menor vontade de olhar para trás. Tudo passará, e tudo que passará será nada diante daquilo que nos está aguardando na eternidade. E essa precisa ser a nossa esperança última e maior do nosso coração. Então, a pergunta que te faço hoje é essa: quem é o rei da sua vida? Quem é o Senhor do seu coração? Porque você pode vir à igreja, porque você pode ser um dizimista fiel, você pode ser da diretoria da sociedade interna, você pode ser pastor, presbítero, diácono e por aí vai, apóstolo, arcanjo. Mas se você vive a partir das suas escolhas, das suas decisões, e se no seu dia a dia você não para buscar a Deus direção da sua vida, não adianta, você é o seu reino, e você não quer o reino de Deus. Se a sua vida é essa, se você vive a partir daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, você é o seu rei, e você não anseia pelo reino de Deus. Enquanto não houver uma rendição completa ao Rei do Reino, você pode até ser um simpatizante de Jesus, mas não será dele. E com isso a gente vai para o último ponto. Mudança envolve nova referência. O texto diz no verso 33, quem tentar conservar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. E quando eu penso nisso, logo me vem à mente um conto que eu já contei aqui, mas eu vou trazer de novo, de Léo Tolstói. O conto tem como título De Quanta Terra Precisa o Homem. Esse conto do Tolstói é muito interessante, porque ele vai, de alguma maneira, ele vai nos mostrar essa verdade bíblica, que nós precisamos aprender a perder. Esse conto, Tolstói nos conta a história de Parron. Parron era um homem de posses, que pensa poder ganhar ainda mais, indo a um povoado, que ele considera de pessoas pouco instruídas. E chegando lá, ele recebe um desafio. O desafio é toda a terra que ele conseguir percorrer, do início do dia até o final do dia, será dele. Pensou? Você recebe esse desafio? Toda a terra que você percorrer, você vai lá colocando lá e toda a terra, ao final daquela jornada, será sua. Que beleza, hein? Você ia sair de São João rapidinho para outro lugar. Ele fica exultante, ele fica exultante e despreza aquelas pessoas pela falta de sofisticação dela. Está convencido de que conseguirá cobrir uma grande distância. Contudo, logo que ele vai e começa a caminhar, ele começa a se deparar com áreas interessantes. E ele decide incluir um lago aqui, uma faixa de terra especialmente apropriada para cultivar algum tipo de planta ali. Depois, de repente, repara que o sol já desce. E apercebendo-se que corre o risco de perder tudo, ele corre cada vez mais depressa para conseguir chegar a tempo. E ele começa a pensar, fui demasiado ambicioso. Ele diz para si mesmo, arruinei todo o negócio. O esforço mata Parron. Ele morre junto ao poste de chegada, e foi ali que o enterraram.
E no livro Tolstói diz o seguinte: o valente Parron estava morto. O leal criado enterrou o corpo do patrão debaixo de 7 palmos de pedra de terra. Não precisava de mais. Lembra do título? De quanta terra precisa um homem? Parron precisava de 7 palmos de terra. Porque no final das contas é disso que a gente precisa. A pergunta que eu faço a você, e a pergunta que o Senhor me faz nessa noite é: atrás de que a gente está correndo? O que a gente está construindo? Os nossos olhos têm desejado o quê? É a pergunta que a gente se faz diante disso aqui. Eu quero trazer 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo é o exemplo de Salomão. Rei de Israel. Conquistou tudo o que desejou. Foi ele que disse lá no texto de Eclesiastes: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Este homem foi um homem rico, este homem foi um homem influente, este homem foi um homem que buscou a felicidade e buscou em todas as coisas que ele podia, por causa da sua riqueza e da sua fama. Ele não se negou a nada que os seus olhos queriam, mas ele chega a uma conclusão desta busca. A conclusão também está no livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo isso é vaidade. Vocês sabem bem essa palavra no hebraico. Qual é a palavra no hebraico? Hã? Hein, Almira? Almira já faz aquela cara, né? Não sabe não, Almira? Palavra no hebraico dessa aqui, usada aqui pelo pregador? Qual é? Estou ouvindo algumas pessoas falando com medo. Rebel, que significa o quê? Vento, fumaça, bolha de sabão. Já brincou de bolha de sabão? Já? Teve infância? Eu tive. As crianças novas não brincaram, já brincam disso? Nem sei se ainda existe isso. Eu fazia aquele de fio, um fio rígido, dobrava, pedia à mãe sabão em pó, ou sabão lá qualquer, juntava na água e fazia a bolha de sabão. Como é que a bolha de sabão faz? Ela surge bonita, brilhosa, daqui a pouco ela estoura. É isso. Tudo que nós construímos nesta vida, todos os amores, todos os desejos, todos os empreendimentos, todas as conquistas, todo o conhecimento, tudo que a gente constrói nessa vida é bolha de sabão, porque parece ter a capacidade de satisfazer o nosso coração, mas quando a gente vai pegar, é vaidade, é inutilidade, é vento, é bolha de sabão, não pode satisfazer o nosso coração. Mas eu trago um outro exemplo. Paulo, o apóstolo Paulo, um náufrago, um homem que vivia preso, não era rei de Israel e nem rico, mas era um homem que foi tantas vezes açoitado sem lugar para si. Depois que entrou ou foi descoberto ou foi transformado pelo reino de Deus, não teve mais um lugar onde ele pudesse dizer que era o lugar do seu descanso. Porque a partir deste momento, naufrágios, prisões, açoites, humilhações, perseguições. No entanto, diferente de Salomão, ao final de sua vida, ele diz esta palavra tão abençoadora: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé,
agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A pergunta que eu te faço é, irmãos, o que nós estamos construindo? O que nós estamos buscando, o que nós estamos ansiando, o que preenche o nosso coração, quais são as coisas que mais desejamos. E, por favor, meu querido irmão, eu não estou dizendo que você não pode desejar essas coisas. Já falamos sobre isso, comer, beber, se casar, construir. Nada disso foi... por nada disso foi que veio a destruição, mas a destruição veio porque os homens deixaram de ter o Senhor como rei, foram reis de si mesmos. Então a minha pergunta é, qual é o anseio último do seu coração? Qual é o desejo último do seu coração? Sim, anseie se desenvolver profissionalmente. Jovem, anseie ter uma profissão, estude, batalhe, lute. Você, na sua família, no seu casamento, anseie construir uma família com conforto, anseie fazer aquela viagem para abençoar a sua família, anseie isto. Mas que o anseio último da sua vida e do seu coração seja Jesus Cristo. Que o anseio último do meu coração seja Jesus Cristo. Que a gente deseje a volta dele, mesmo que a gente esteja realizando uma dessas coisas maravilhosas que temos e queremos realizar. E quando as realizamos, elas nos trazem, por algum momento, por algum tempo, alguma satisfação. E é este o sentido do rebel e da fumaça. Ela parece ter poder para me satisfazer. Né? O casamento, o sucesso profissional, a viagem, ganhar dinheiro e por aí vai. Parece que isso tem poder de me satisfazer, mas o que o texto bíblico diz é que isso é fumaça, isso passa, e logo estamos insatisfeitos de novo. Então, quando eu estiver realizando algo desse tipo, e Jesus voltar, que seja o meu coração e a minha voz seja, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque para onde eu vou com o Senhor, viverei algo muito maior do que qualquer realização e alegria que possa viver nessa vida. Eu queria terminar essa palavra trazendo um vídeo. Um vídeo de um pastor. Eu não anotei o nome dele aqui, depois eu passo para os irmãos, eu não gosto de não dar referência. Um pastor batista, que em 1976 trouxe um sermão que ficou muito conhecido. Esse sermão, eu trago uma parte desse sermão falando sobre o Rei Jesus. Eu queria que você ouvisse comigo, depois nós vamos orar. The Bible says, Tem my áudio, tá? king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available
available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Esse é o meu rei. Esse é o nosso rei. Vivamos para ele. Vivamos para ele. Entreguemos nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração ao Rei Jesus. Ele é este grandioso, poderoso Senhor sobre todas as coisas. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos louvar a Deus pela sua grandeza. Vamos chamá-lo de Senhor e Rei. Mas nós queremos também, desde já, fazer e trazer esse momento de intercessão, em que nós vamos orar pela Patrícia, pelo Miguel, família no altar. Vamos orar pelos aniversariantes. Hoje o João está fazendo aniversário, João, vem para cá. Ronaldo também faz essa semana aniversário. Também vamos orar pelos nossos aniversariantes de matrimônio, André e Rosane, Everton e Gabriela, 2 jovens casais. Venham à frente, por favor. A igreja fica de pé, vou chamar o grupo de louvor. Nós vamos cantar essa canção, Senhor e Rei. E eu quero convidar você a cantar com o seu coração. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Mas que esse reinado e este senhorio do Senhor traga mudança e transformação na nossa vida, mudança real. Esse é o nosso Rei, Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o Deus a quem servimos, esse é o Deus que é Senhor sobre a nossa vida. E nós queremos viver para Ele. E nós queremos que Ele volte. Podia voltar hoje mesmo. E se Ele voltasse hoje, Gabi Lucas, foi o exemplo que eu trouxe, né? Louvado seja o Senhor, se Ele voltar hoje. Que os nossos sonhos, os nossos projetos e planos são uma fagulha muito pequena diante daquilo que nos está reservado na eternidade. Creia nisso e viva com essa esperança no seu coração. Vamos cantar essa canção? Acima de todos
acima de tudo. Eu queria também, se você quiser trazer a sua luta, a sua dificuldade diante do altar do Senhor, é o momento oportuno. Talvez uma enfermidade, uma dificuldade na família, dificuldade no seu trabalho. Vem à frente, eu quero orar por você. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu é. Mais uma vez, acima de todos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declare com seu coração: tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de estás para sempre, reinarás prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Nós vamos orar, mas eu queria ainda desafiar você. Talvez seja uma enfermidade ou um problema que você tem vivido, e eu quero enfatizar o senhorio, o reinado do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Ele é Senhor, Ele é Rei, e Ele é um Rei que cuida dos seus súditos. Se você tem vivido algo assim, queria convidar você a vir à frente. Uma luta que você tem travado, você traga aqui, coloque diante deste Senhor e Rei, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas também, além disso, eu me coloco aqui assim. Há áreas da minha vida que eu preciso entregar ao reinado soberano do Senhor. Há
Há áreas da minha vida em que eu ainda teimo em ser Senhor. E talvez no seu coração o Senhor tenha dito, esteja falando nesta noite: entrega esta área da minha vida, da tua vida a mim. Eu quero ser Senhor sobre a tua vida, Senhor sobre o teu casamento, Senhor sobre a tua vida profissional. Eu quero ser Senhor sobre a sua sexualidade. Eu quero ser o Senhor do seu dinheiro. Eu quero ser o seu Senhor da sua família. E talvez haja áreas da nossa vida em que a gente ainda teme em segurar e em dizer: Senhor, Tu és Senhor, mas nesta área deixa que eu cuido. E eu quero te desafiar a que esta seja uma noite em que você se entrega de maneira integral, se renda de maneira total ao Senhor e Rei que é Jesus Cristo. Que você venha à frente e traga a sua dificuldade. Eu quero orar com você, orar junto contigo e clamar a Deus que faça não só na minha vida, mas também na nossa vida esta transformação, esta mudança tão necessária. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu és Senhor e Rei. Seu reino está entre nós. Tu governas. Não há poderes, não há principados e potestades nas regiões celestiais que não se submetam ao poder e ao senhorio de Jesus Cristo, Teu Filho. Ele é Senhor sobre tudo que há. E nós declaramos nesta noite: Tu és Senhor e Rei. Não há nada, não há ninguém, não há poderes que possam suportar a vontade soberana do Teu Filho Jesus. Declaramos, Deus, que Tu és Senhor sobre nossa vida. O Senhor deu o Seu Filho para na cruz morrer por nós. O Senhor nos comprou com sangue precioso. Somos do Senhor. Somos Seus filhos adotados. Temos herança eterna com o Senhor. E pedimos, Deus, traga ao nosso coração o anseio por ver a vinda de Cristo Jesus. Tira de nós, Senhor, que amemos fora de ordem, que amemos mais as coisas deste mundo do que o Teu Filho. Transforma o nosso coração, reordena, Senhor, com o poder da Tua palavra, o nosso coração e os nossos amores. Temos amado por demais as coisas desta vida, ó Senhor. Temos sido uma geração secularizada, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Enche o nosso coração de um amor real e sincero por Teu Filho Jesus. Coloca no nosso lábio a canção Maranata, vem Jesus. Nos dá, Senhor, o desejo e o anseio de estar com o Senhor. Faz, Deus, com que os nossos amores que temos neste mundo e que devem ser amados, devem ser vividos, sejam, Senhor, vividos para a glória do nome do Senhor. Nossa família, nossos bens, nossa profissão, nossos projetos de vida, nossos anseios, todos eles sejam tão somente para Te glorificar, ó Senhor. Ó Senhor, toca nas áreas da nossa vida que ainda não entregamos ao Senhor. O Senhor conhece bem o nosso coração, ó Deus. O Senhor sabe, Deus, onde precisamos ser tocados, que áreas precisamos entregar a Ti. Portanto, Deus, Teu Espírito Santo nos constranja nesta noite, de maneira que haja transformação e mudança de vida aqui neste lugar, para que Teu nome seja glorificado através de nossa vida. Queremos o Teu reino, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Senhor. Vivamos para o Rei Jesus Cristo, vivamos ansiando a eternidade.
É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Guilherme, coloca pra gente a família. Senhor, entregamos a família, a Patrícia e o Miguel nas tuas mãos. Tu sabes a luta da Patrícia, da Glória. Tu sabes também o quanto elas fazem e amam fazer o melhor para o Miguel. E nós te louvamos pela vida dessas irmãs. Vidas essas que nos inspiram. Porque vivemos num tempo de egoísmo, de individualismo. Por isso nós pedimos ao Senhor, fortalece a cada dia a saúde física, emocional e espiritual da Patrícia, da Glória, da Rosângela, de toda essa família. Abençoa ricamente o Miguelzinho. Ele está, Senhor, aguardando uma cirurgia e nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando a vida do Miguel. Agindo, Pai, de maneira abençoadora na vida dele, trazendo bênção àquela família que nós amamos. Te louvamos pela vida do João, que completa hoje mais um ano de vida. Muito obrigado pela vida do João, que o Senhor continue a abençoá-lo ricamente, dando a ele, Senhor, na sua juventude, a alegria em servir ao Senhor. Abençoa, Pai, a vida do Ronaldo também, onde quer que ele esteja nesse momento, o Senhor esteja abençoando, trazendo bênção, alegria, gratidão ao seu coração e sua família, por este mais um ano de vida. Te entregamos a vida da André e da Rosane nas tuas mãos. Abençoa, Deus, a vida deste casal. Esteja, Pai, derramando graça, bênção, renovando a aliança e o amor, derramando que a vida deles, Senhor, seja bênção também na vida de seus filhos, da vida de sua família. Continue a abençoar e a derramar graça abundante sobre este casamento. Entregamos a vida do Tom e da Gabi também nas tuas mãos. Abençoe, Deus, a vida deste jovem casal, enchendo o seu coração do desejo de viver para te adorar, para glorificar o teu santo nome. Entregamos a vida dos teus filhos que vieram à frente, trazendo suas lutas, trazendo suas dificuldades, ou trazendo o seu coração para entregar a Ele totalmente ao Senhor. Seja o que for, Deus, nós sabemos que Tu és Senhor e Rei, e que Tu és poderoso para transformar a realidade, para mudar a vida. Pedimos então, transforma, muda,
Age, Deus, de dentro para fora, trazendo bênção, força, esperança, coragem, perseverança. Aqueles que vieram à frente, aqueles também que o Senhor sabe, conhece o coração, não vieram aqui. Que haja, Deus, mudança e transformação nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Abençoa, Deus, a nossa nação, abençoa o nosso município, despede-nos na Tua paz, nos dá uma semana de paz na Tua presença. Oramos no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as doces e as ternas consolações do Divino Espírito repouse sobre vós, amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Sentar, queridos irmãos.